Será que você vai conseguir se aposentar? Nesse vídeo eu vou te explicar de uma forma bem fácil quais são as regras de aposentadoria para você entender um pouquinho melhor se você vai chegar lá ou não. Então, se é um assunto que te interessa, fica comigo até o fim desse vídeo e já aproveita para se inscrever no canal porque toda semana tem conteúdo novo para você. Se você ainda não me conhece, eu sou Israel e seja muito bem-vindo ao canal Rael Invest. A aposentadoria, ela mudou em novembro de 2019. O governo mudou as regras e agora não tem mais aposentadoria somente por tempo de serviço. Foram criadas regras de transição para você poder se aposentar pelos novos métodos. Antes, a aposentadoria funcionava como? O homem se aposentava com 35 anos de contribuição e a mulher com 30 anos de contribuição e não tinha idade mínima. O que tinha era um fator previdenciário. Esse fator previdenciário, ele fazia com que quanto mais cedo você se aposentasse, menor seria o valor da sua aposentadoria. Então isso forçava as pessoas a trabalharem até mais tarde. O salário da aposentadoria antigamente, nesse método antigo, ele era a média de 80% dos seus salários mais altos. Então excluíam os salários mais baixos e isso era bom porque fazia com que o valor da sua aposentadoria ficasse um pouquinho maior. E agora mudou tudo. Caso você já tenha contribuído em algum momento da sua vida, você entra em uma dessas regras de transição. Bom, vamos começar. A regra número 1 de transição é a transição por pontos. Nessa regra aqui é feito a soma da quantidade de tempo que você trabalhou com a sua idade. Cada ano de trabalho equivale a um ponto e cada ano de idade que você tem também equivale a um ponto. Nessa regra, a mulher precisa ter, no mínimo, 30 anos de contribuição e o homem precisa ter, no mínimo, 35 anos de contribuição. Somando a contribuição com a idade, a mulher precisa ter feito 89 pontos e o homem precisa ter feito 99 pontos. Mas essa regra ela está em constante mudança e cada ano fica mais difícil para você se aposentar. Porque essa regra, essa quantidade de pontos, ela vai aumentando com o passar dos anos. E isso vai acontecer até que o homem precise completar 105 pontos para se aposentar e a mulher 100 pontos para se aposentar. Então essa regra vai se estabilizar nessa faixa. Enquanto não chega nessa quantidade de pontos, ela vai aumentando um ponto a cada ano. Bom, a próxima regra de transição é a regra de transição por tempo de contribuição mais idade mínima. Nessa regra aqui, o homem precisa ter, no mínimo, 62 anos e 6 meses de idade e ter contribuído 35 anos pelo menos. A mulher precisa ter, no mínimo, 57 anos e 6 meses de idade e tem que ter contribuído, no mínimo, 30 anos. E, mais uma vez, essa regra também vai mudando com o passar do tempo. A cada ano que passa, aumenta 6 meses na idade necessária para se aposentar. E isso vai acontecer gradativamente até que a mulher precise ter 62 anos para se aposentar e o homem precise ter, no mínimo, 65 anos para se aposentar. Então, novamente, quanto mais passa o tempo, mais difícil fica se aposentar por essa regra também. A terceira regra é a transição por idade. Nessa aqui, a mulher precisa ter, no mínimo, 62 anos de idade e ter contribuído por 15 anos. O homem precisa ter, no mínimo, 65 anos de idade e ter contribuído também por 15 anos. Então, até aqui já deu pra gente ver que tem muitas regras e você tem que identificar qual delas é a melhor para você, em qual você se encaixa melhor de acordo com a sua idade e também com o seu tempo de contribuição. Bom, antes da gente ir para a quarta regrinha de aposentadoria, se você chegou até aqui, se inscreve no canal e deixa seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e recomendar para outras pessoas também. Bom, a quarta regra é para quem já estava próximo de se aposentar quando houve essa alteração. Essa regra aqui é a regra do pedágio 50%. Essa regra vale para quem estava há 2 anos de se aposentar antes de ter essa mudança na regra. E como funciona esse pedágio 50%? Nessa regra não tem idade mínima, mas vamos supor que faltava 1 ano para você se aposentar. Nesse caso, você teria que trabalhar mais 50% em cima do tempo que faltava, ou seja, mais 6 meses.
Então, ao invés de trabalhar apenas um ano, você vai ter que trabalhar mais um ano e meio. Caso faltassem 2 anos, você vai ter que trabalhar mais 3 anos, e são os 2 que faltavam mais 50%. E a quinta e última regra é o pedágio 100%. Nessa regra aqui tem idade mínima. A idade mínima para a mulher é de 57 anos e para o homem de 60 anos. E ela é para quem atingiu a idade mínima, mas ainda não tinha atingido o tempo de contribuição. E nessa regra você vai ter que trabalhar 100% a mais do tempo que faltava. E eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem fácil. Vamos supor que uma mulher com 57 anos faltavam 3 anos para se aposentar. Ela já tem a idade mínima, mas ainda faltavam 3 anos. Significa que ela vai ter que trabalhar 100% a mais do tempo que faltava. Ou seja, ela vai ter que trabalhar por 6 anos e não mais por 3 anos. Caso faltassem 2 anos, ela teria que trabalhar por mais 4 anos e não apenas 2. Então é assim que funciona essa regra, deixando tudo novamente um pouco mais difícil para você conseguir se aposentar. Bom, essas foram as 5 regras, deu para você ver que tem vários detalhes. E uma coisa que eu não comentei aqui para o vídeo não ficar muito longo é quanto ao salário que você recebe em cada uma dessas regras. Caso você opte pela regra 1, pela 2, pela 3, o que muda com relação ao salário que você vai receber na sua aposentadoria. Esse tema eu vou deixar para um outro vídeo. Inclusive, se você quiser que eu fale sobre os salários de cada aposentadoria, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo sobre isso. E se você chegou até o final desse vídeo, se inscreve no canal e olha só a seleção de vídeos que eu vou deixar aqui do lado para você assistir na sequência. Te vejo lá!